Plantão Cidade Interativa Almas Tocantins. Boa noite, meu povo. Aliás, bom dia, né? Já estamos no dia 3 de outubro de 2019. Segundo o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Conselho Tutelar, como já foi falado, é órgão colegiado autônomo pertencente à administração pública municipal e sem função jurisdicional. É regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto órgão colegiado é caracterizado pela pluralidade de membros, no caso são 5 membros que compõem o Conselho Tutelar. A autonomia do órgão é denotada pela falta de relação de subordinação com o Executivo Municipal. Portanto, não deve obediência ao comando do prefeito ou seus secretários quanto às suas funções institucionais. A orientação técnica do Conselho Tutelar não comporta imposição externa, porém é passível de controle pelo Judiciário. Não existe Conselho Tutelar nas esferas estaduais e da União, sendo um órgão que apenas existe na órbita dos municípios e do Distrito Federal. Preserva-se uma proximidade do Conselho com as crianças e adolescentes que deva tutelar, com uma ligação mais próxima das realidades sociais, econômicas e culturais que vivem estes sujeitos. A ausência da função jurisdicional significa que os conselheiros tutelares não possuem as garantias, atribuições nem prerrogativas dos magistrados. Suas decisões podem ser revistas pelo Judiciário mediante provocação do Ministério Público, dos próprios conselheiros, da sociedade civil ou mediante ação popular de qualquer cidadão. As atribuições do Conselho: atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1º a 7. Atender e aconselhar pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1º a 7º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado das suas deliberações.
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101 do inciso 1º a 7º, para o adolescente autor de ato infracional, expedir notificação, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes, quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos nos artigos 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Conselheiro tutelar é o servidor público municipal que trabalha no Conselho Tutelar, fazendo cumprir o que determina a Lei 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O conselheiro tutelar tem suas competências e atribuições fixadas no artigo 136 do mesmo Estatuto. Se um conselheiro fizer além do que está determinado no ECA, pode responder por abuso e, se ficar aquém do que determina a lei, pode ser responsabilizado por prevaricação. Código Penal, artigo 319. São 5 em cada município, escolhido por processo de escolha unificado, para mandato de 4 anos, com a possibilidade de recondução. Para ser, a pessoa deve ter mais de 21 anos, residir no município. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Não há que se exigir formação superior, porque conselheiro tutelar não é técnico e nem tem que fazer atendimento técnico. Para isso, deve requisitar o atendimento necessário. O que o conselheiro tutelar precisa é ter bom senso para se fazer presente onde há violação dos direitos ou indícios de possibilidade de violação, e agir para cessá-la ou eliminar o risco de que ocorra. Para isto, não deve fazer mais requisitar os meios necessários a que se faça. Bom, pessoal, esse aqui foi um pouco sobre o que é o Conselho Tutelar. As eleições serão agora dia 6 de outubro, domingo, em todo o Brasil. A eleição será unificada e será através de urna eletrônica. O Ministério Público já divulgou a relação dos candidatos em todo o estado do Tocantins, mas também divulgou o local de votação, só que não tive como acessar porque a página que dá acesso ao arquivo
não está disponibilizando, está negando o acesso. Já foi comunicado ao Ministério Público, através da assessoria de imprensa, o fato ocorrido, e estou aguardando, melhor dizendo, a liberação do arquivo para poder baixar e assim repassar a vocês o local de votação. Geralmente, aqui na cidade de Almas, existe somente um local de votação, né? No caso o Deoclides Muniz, mas como esse ano vai acontecer a eleição em todo o país de forma unificada, teria que ter acesso ao local de votação para saber se continuaria somente com um local de votação ou se teria mais de um. Possivelmente, até depois de amanhã, esse problema já tenha sido resolvido e possa, assim, estar divulgando através do podcast esse local de votação, ok? Aqui no município de Almas. Valeu! Cidade Interativa Almas Tocantins. Almas noticiada para o mundo. Já estamos no dia 3 de outubro, a 3 dias da eleição do Conselho Tutelar. Ok? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no Teu Notícias para saber o que tem de novo. Servidores independentes reclamam da falta de atendimento pelo Plano Saúde no Sudeste do Tocantins. Ministério Público Estadual flagra pacientes em corredor e falta de medicamentos. Estado explica fluxo. Forma de ensino na escola é fundamental para o desempenho do aluno. Defensoria Pública do Estado alerta Estado sobre seu dever na oferta de cirurgia de cardiopatia neonatal. Formas de ensino. Isso aqui já foi dito. Vamos lá. Vanderlei entrega kit da agricultura familiar em Palmas, orçado em 5.700.000 reais.